Graças a Deus, irmãos. Amém. Mas não esqueceu que além de ser fundamental para o ministério dele, Deus me usou para ser fundamental para o casamento dele, né? Então foi o cupido desde o comecinho aí da relação. Estava só paquerando, né? E eu já estava lá. É bom, a gente paquera de Silvana. E Silvana lá, dura, Silvana. Rapaz, a gente muito boa. Então, vamos dar essa chance a ele. Aí estão aí os dois, nós reunião, né? Com os filhos. Já está, vai fazer 18 anos, né? 17 anos, Caio. Se Deus quiser, agora nesse evento. Bom, meus irmãos, conforme Moisés falou, nós estamos hoje no último domingo de outubro, encerrando assim as mensagens referentes à reforma protestante. Eu creio que o Moisés e Romildo, né, que pregou no ano passado, eles já deram essas informações, inclusive para os outros solas que antecederam, certo? Então, ele vai ler o texto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, que está lá em Gênesis. É um texto assim, que fala como o pecado começou. Gênesis capítulo 3, de 1 a 5. Gênesis capítulo 3, de 1 a 5. Gênesis 3, de 1 a 5, nos diz a palavra de Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comereis, vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Amém. Oremos. Santo Deus, nós louvamos o Senhor e agradecemos o teu nome e te agradecemos a oportunidade de estarmos juntos aqui cultuando nesse momento que tua palavra foi lida, que teu Espírito nos ilumina, que nós consigamos, Senhor, entender essa questão e podermos realmente dar toda a glória aqui. Em nome de Jesus, amém. Está chegando, né? Começa a ficar fraca, aí eu falo. Eu vou ficar aí mais perto e falar sempre. Será que tem que levantar aqui também, dá? Distorce também? Vou ficar aqui pertinho, eu acho que fica melhor depois de entender, certo? Então, veja só, como foi dito, mas falou, eu falei agora, os 5 solas são afirmações que são da reforma protestante, mas não surgiu, né? Não é um documento, não é algo que você tenha um autor, certo? Então, os 5 solas, da forma como nós conhecemos, eles são recentes. Os princípios são desde a reforma, e são até antes da reforma, são princípios bíblicos. Certo? Desde que o mundo é mundo, que Deus falou, que Deus orientou, que depois foi escrito, você pode ter aquilo ali, esses 5 solas, em mente. Só que formulados, organizados, do jeito que conhece, na realidade, só aconteceu no século passado. E ele só foi visto pela primeira vez, os 5 juntos, mais ou menos na década de 50 do século passado. Eles são um resumo daquilo que os reformadores fizeram. Lembrando que a gente trata muito do Lutero, né? Ele foi aquele que pregou as 95 teses lá na Capela do Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. Só que ele teve muita gente antes dele que trabalhou para que isso acontecesse. Vamos fazer uma comparação. Aqui, o trabalho aqui já tem quanto tempo? Alguns anos. 8 anos. Então, teve um dia que ele começou. Só que começou porque teve alguém que teve
desejos, aí foi juntando gente, já foi transformando, hoje a congregação, Deus quiser, vai ter igreja, e vai ter um dia que vocês vão se organizar a igreja, e vai ser a data do aniversário da organização da igreja. Vai ver a história sendo construída. A mesma coisa é a reforma protestante. Ela foi sendo construída ao longo dos séculos que antecederam, então, Martim Lutero. E os cinco solas, muito embora sejam afirmações bíblicas, não é criação de ninguém, mas a organização, a forma como está, ela então vai surgir no século passado, cinco juntos, mais ou menos na década de 50, que é 1954, certo? E aí vocês viram já solo escritura, solo grátis, solo vida, solo escrito e hoje solo Deus glória, somente a Deus glória, né? Mas todo mundo aqui, eu creio, né? Quer coisa de caramba, quer? Não há intenção. Mas qual o problema, então, que nós temos de fazer isso? Que é o problema de todos nós, que é o problema da humanidade. A humanidade tem muitos problemas, não tem? Tem. Hoje no Brasil, a gente tem dificuldade na área jurídica, política, econômica, toda forma. Todas as dificuldades são reais, mexe com a gente, mas há uma dificuldade, há um problema que excede todos, está acima de todos, que se chama pecado. E a solução é Cristo. Certo? Mas dentro disso aí, como é que tudo começa? Então começa com essa queda que nós vimos aqui. Né? Mas, veja bem, por que houve essa queda? Porque houve uma ordem anterior. Certo? Então você está aí, se você estiver aberto, é só voltar um pouquinho. Gênesis 2, 16 a 17. Deus criou tudo, criou homem, criou mulher. Lá em Gênesis 2, 16 a 17, diz o seguinte: que o Senhor Deus deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Olha, eu creio que você já pode ter ouvido, mas uma tradução literal desse certamente morrerás é que no hebraico ele vai construir da seguinte forma: morrendo, morrerás. Ou seja, você vai ter imediatamente uma morte espiritual e vai ter como consequência a sua morte física. Então, naquele momento que Adão e Eva pecaram, morreram espiritualmente. Certo? E por que eles morreram? Né? Então, qual é a questão? A desobediência. Meus irmãos, olha, algumas coisas que eu espero que fiquem claras em vocês hoje aqui. Né? Quando sair daqui com cinco solas, né? Somente a Deus glória, a gente tem que entender o seguinte: a estrutura do pecado que Satanás usa contra nós é a mesma desde o Éden. A primeira coisa que ele faz para um crente, né, é pôr em dúvida a palavra. É pôr em dúvida aquilo que Deus disse. É dizer o que Deus não disse. É acrescentar, é diminuir, é fazer alguma alteração. E se nós não tivermos só a Escritura bem firme, a gente vai na onda. Veja, quando Satanás foi tentar Cristo, ele usou o quê? A palavra. Só que ele distorceu a palavra. Jesus combatia ele com o quê? Com a palavra, entende? Então, a batalha espiritual da vida que muitas igrejas aí vão levando para um lado assim, meio místico, é gente, é marido, mulheres em casa, é pai, filho, é tudo isso que a gente vai o quê? Desobedecendo a palavra, e aí a gente vai saindo daquilo que Deus quer e parando de glorificar o seu nome. Então, como é que a queda se dá? Primeiro, a serpente chega e diz: é assim que Deus disse, não comerei de toda a árvore do jardim. Veja, a ordem é essa, né? Eles podiam comer tudo. Aí a Eva vai lá e altera. Você pode comer de toda, mas aquela você não pode comer nem tocar. Eu não disse que não podia tocar. Mas a Eva vai e acrescenta. Aí que está a estrutura. Então, diz que a serpente é mulher. É estranho não morrer isso. Deus diz uma coisa e o diabo diz outra. Certo? Deus afirma uma coisa e o diabo afirma outra. Porque Deus sabe que no dia que ele começa, nós abriremos os olhos, que como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vaidade.
Eu gosto de citar um filme, sem considerar que é Advogado do Diabo. É um filme muito bom. Né? Conta a história, o diabo que encarna lá, ele trabalha muito bem, não é uma coisa que ele está fazendo, possessão demoníaca, nada disso. Mas ele vai fazer o quê? O que ele trabalha? Ele trabalha vaidade. E ele vai cultivando a vaidade do coração do homem, e ele vai ter aquela experiência toda. Chega no final, é como se aquele personagem tivesse a oportunidade de começar tudo novamente para não cair no mesmo erro. Satanás chega no mesmo ponto e faz a mesma coisa e ele se engana novamente. A última frase do filme é: vaidade, meu pecado predileto. Aí você vai dizer, pastor, mas eu não sou vaidoso. Pronto, já está sendo, né? Já começa a ser quando diz que não é. É claro que tem diferença de um para outro, mas a vaidade, meus irmãos, está no nosso coração. Certo? O problema é esse. Olha, somente a Deus glória. Mas por que ele não consegue? Por conta da vaidade do nosso coração. O ponto central é a tentação foi. O ponto central é que a tentação não foi apenas comer o fruto. O fruto não é o fruto. O pessoal fala de maçã, né? Você já também, pitomba, banana. O fruto não interessa, o fruto não tinha nada demais, o fruto é um fruto qualquer. O problema é a desobediência a Deus. Então, o problema não foi comer o fruto, mas querer ser como Deus. Isto é, determinar por si mesmo o que é bem e mal, independente da autoridade divina. Assim, o desejo do coração humano do Éden foi o de autonomia moral. O homem queria ser o dono da vida dele. A substituição da vontade de Deus pela vontade própria. Esta é, portanto, a raiz do pecado. Então, quando a gente chega e afirma somente a Deus glória, que deve ser conscientemente, eu espero que seja, o nosso objetivo. Glorificar a Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, né? Que tem vida através de Cristo. Mas ele tem dificuldade, porque o diabo pode dizer, não é assim, não. Precisa disso tudo. Para quem? Para a igreja, rapaz. Tem uma chargezinha que o cara está assim, na reunião com o pastor, termina a reunião, o pastor até amanhã mesmo, já dá 11h30 da noite. E aí tem um personagem sentado, aí o cara chega assim, fica falando de voz alta. Mas, rapaz, eu estou tão cansado, tem que vir amanhã de manhã. Aí a pessoa está sentada assim, vai não, rapaz, vai não, tem que ir, o pastor está me esperando. Que nada, o pastor está ganhando dinheiro, não vai gastar dinheiro. Fica em casa. Mas é a mesma coisa? É claro, Deus está em todo lugar. Mas eu preciso ir para a igreja. Você é a igreja. Aí ele, rapaz, é mesmo, né? Pensa num cara que me conhece, né? Pois é, rapaz, você pode adorar a Deus como você quiser. Você é a igreja. Aí, rapaz, legal, tu conhece a minha mente. Parece que penetra no pensamento, né? Como é teu nome? Satanás. Então, essas coisinhas que vão sendo minadas da nossa cabeça e vai encontro aquilo que Deus quer para nós. Depois do pecado, o homem tem constituído deuses para si, em lugar do Deus verdadeiro. E sabe qual é o maior Deus que tem com a gente? Nós mesmos. Olha, a gente... qual é o mandamento? Não terás outros deuses de mim, não é isso? E a gente fica imaginando Deus, né? Estátuas, imagens, escultura. E a gente moderniza um pouco. Não, mas muitas vezes qual é o Deus que geralmente muitos aqui têm? Ou todos têm, né? Chama-se smartphone. Você se acorda, vai falar com ele, vai agradecer a ele, passa tempo nele, e é rede social, e é isso, é o outro. O dia vai passando e é celular. Você sai de casa, se esqueceu, você volta, não volta não? Volta. Você não larga aí. Então, ele diz, é um Deus que muitas vezes ocupa o lugar do Deus verdadeiro, tenta ocupar. Mas o maior problema, o smartphone é um objeto útil, é muito bom, ajuda a gente em muita coisa. Mas qual é o grande problema? Não é o objeto, não é uma estátua, não é aquele ídolo, somos nós. Nós, como sempre, queremos fazer o que Adão e Eva fizeram, tomar lugar de Deus. Então, precisamos ter a palavra de Deus como base para nos guiar.
Primeira coisa que a gente pode ver, então, é que Deus não divide a sua glória com ninguém. Certo? Deus tem a glória só para Ele. Deus é dono de tudo. Ele que manda. Aí a cabecinha da cabeça, não tem tanta coisa, né? Ele podia dar uma construção para gente. Só veja bem. Eu vou citar aqui uns textos, certo? Para a gente imaginar no caminho, eu vou sempre leio, depois você quiser fazer de pedido que eu mando para você. Então, por exemplo, Isaías 42, 8, diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois não darei a outra, nem a minha honra às imagens de escultura. Então Deus diz: eu não divido a minha glória com ninguém. Por quê? Será que é porque ele é Deus? Você percebe como a gente afirma. Veja bem, então, graças a Deus, né, lendo aqui o catecismo, nós temos um credo, né? Lembra do credo? Credo apostólico. Não é o credo da igreja católica, credo cristianismo. Credo primeiro. E ele começa dizendo o quê? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Pronto, pode parar aí. Se ele é todo-poderoso, o que é que ele não pode? Entende? Aí a gente fica querendo dividir a glória de Deus com a gente. Nós cremos, porque nós cremos na depravação total. Aí está vendo os 5 solas, também tem os 5 pontos calvinistas, né? Esse foi escrito lá em Dó, na Holanda, por um concílio, para combater os 5 pontos do arminianismo. E o primeiro ponto é depravação total. O homem está morto. Por que o homem está morto? Porque a Bíblia diz que o homem está morto. Porque Gênesis, que leu a Bíblia, diz: não tem o que comer, você morre. Deus não é brasileiro não para dar um jeitinho para resolver, não. A situação do ser humano é tão grave, tão profunda, que Deus teve que mandar o seu próprio filho para morrer por aqueles que ele quer salvar. Deus quer salvar todo mundo? Não, porque é graça limitada. É expiação limitada. Não é para todo mundo. Mas que Deus é esse? É o Deus da vida. Entendem? Pela dificuldade, nós temos que dar toda a glória a Deus. Por que Deus não pode botar um no inferno ou no céu? Amém. Entende como nós temos dificuldade em dar toda a glória a Deus? Porque, veja, sendo uma igreja presbiteriana reformada, bíblica, né, nós temos que o homem está morto e que Deus ele vai salvar quem ele quer salvar. Aí, muitos chegam, mas o Deus que eu creio não é assim. De onde é esse Deus que você crê? Ele está lá. Então, veja, dar toda a glória a Deus é não dividir a glória dele com ninguém. Ele chega, um versículo também, Isaías, entre 42:8, agora 48:11. Por amor de mim é que faço isso. Porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não a dou a outra. Então, Deus não divide a glória dele por ninguém. Ele é Deus, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. Ele é Senhor de todas as coisas. Nós, né, porque já passaram, no nosso catecismo, tanto maior como breve, qual é a primeira pergunta do catecismo? Para quem tem distância? Qual o fim principal? Qual é o fim principal? Qual é o objetivo maior da nossa existência? Glorificar a Deus e alegrar-se dele para sempre. Certo? Tem que ser nessa ordem. Primeiro glorificar a Deus, para depois se alegrar dele. Não pode querer se alegrar para depois se glorificar. Então, tem gente que pensa que eu não mereço ser feliz, não é isso? Eu mereço ser feliz é teoria do gato. Né? A Bíblia diz que eu, Senhor, estou o meu serviço. Você vai dar toda a glória a mim. E você vai se alegrar em mim. Alegrai-vos sempre no Senhor, através dos digo alegrai-vos. Filipenses 4:4. Então, alegrai-vos é uma ordem, não é um pedido. Quando? Sempre. Não é às vezes. De que forma? No Senhor. Então, quando eu não faço isso, eu não estou glorificando a Deus. Aí, a gente está lá na igreja estudando Ruth agora, o livro de Ruth. Né? Personagem e tal, rapidamente. Você tem lá uma família que sai da terra de Israel, vai para a terra de Moab, que é Elimelec, Noemi, Malom e Quilion. Certo? Chega lá, morre Elimelec, Malom e Quilion,
eles ficaram, Malão e ficaram com Ruth e Orfa, né? E fica 3 viúvas, a sogra e as 2 noras, 5 viúvas. Aí eles decidem voltar. No caminho, a Orfa disse, não, eu vou para casa, porque Noemi não queria que ela fosse. Mas Ruth disse que vai. E ela faz aquela declaração, não insista para que eu volte, eu vou com você. Onde você for, eu vou, onde você morrer, morreu. Meu Deus é meu Deus. Então, a Moabita, aquela jovem que havia se convertido, declara uma fé em Deus e começa a viver aquela fé. Certo? Agora, você vê o seguinte. Noemi, ela, quando sai com o marido, com os filhos, ela desobedece a Deus. Ela não glorifica a Deus. Ela vai para outra terra, uma terra amaldiçoada por Deus. Porque o que acontece? Aquela família estava vivendo pelas circunstâncias do momento. Havia como aqui, eu vou para outra terra. Mas não é para ir para outra terra, aquela terra prometida que foi dada a Abraão e Isaac, já pode, vocês tomaram posse. Por que vai para outra terra? Porque aqui está ruim. Entende? Então eles não glorificaram a Deus naquela atitude. É o viver pelas circunstâncias e não pelos princípios. Então, se nosso principal saber é glorificar a Deus e alegrar-se de você, temos que fazer assim. Agora, veja, vamos tentar botar isso bem de mim, certo? Nós devemos fazer o bem, sim. Mas é o fim principal da gente fazer o bem? Não. Quando Jesus, lá no Sermão do Monte, ele coloca as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado, que entende que são pobres de espírito, miseráveis de espírito. O que é que significa aquilo ali? Olha, eu espiritualmente não morro, eu sou pobre, eu sou miserável de espírito. Eu não tenho o que fazer. Se quando o Espírito Santo me convence disso, então esse é o reino dos céus. Ele vai, quando chega lá no verso 16, ele diz assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então tem que ter boas obras. Boas obras é uma coisa boa? É. Mas é o objetivo? Não. Qual é o objetivo? Glorificar a Deus. Por quê? Porque na hora que eu estou fazendo boas obras, eu posso estar fazendo para ter glória. Eu posso estar fazendo para aparecer. E aí as minhas obras, Deus vai ter valor nenhum. Mas quando eu faço para glorificar a Deus, aí Deus vê, Deus é que sonda, não é bom assim, né? É Deus que está vendo, não é o pastor Moisés que está vendo. Não sou eu, não é a liderança. Não, quem está vendo é Deus. Por que você está fazendo isso aqui? É para glorificar a Deus. Se não for, não vai valer nada, certo? Então, ora, fazer o bem é um objetivo, mas não é a razão da nossa vida. Evangelizar, pregar o Evangelho, pregar a Cristo. Deve fazer isso? É o objetivo principal? Não. Veja que interessante. Para pregar o Evangelho, pastor. Jesus disse que por todo mundo pregar o Evangelho. Assim, é para ir. Para pregar, é para pregar, é para falar. Mas se o meu objetivo pode ser meu, eu quero ganhar muitas almas para Cristo. Não tem lugar que fala assim, nem a nota, o número. Então você ganhou quanto? Eu ganhei 20, eu ganhei 22. Melhor do que você. Está entendendo? Então, pregar o Evangelho é bom, Deus vai salvar muitos ali, mas o meu objetivo está esclarecido. Veja bem, Filipenses 2, 9 a 11, Paulo vem falando, né? E então, um pouco passando, sem igual a Deus. Aí, quando chega a verso 9 a 11, diz assim, Filipenses 2, 9 a 11. Pelo que também Deus exaltou sobremaneira, deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se cobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para quê? Para a glória de Deus Pai. Entende? Então é tudo para a glória de Deus. Né? Tudo que a gente fizer tem que ser para a glória de Deus. Então a glória de Deus é o propósito de tudo que a gente fizer neste mundo. Então, somente a Deus glória. Será que eu estou dando glória realmente somente a Deus? A criação existe para glorificar a Deus, não é isso? Salmos 19:1. Os céus proclamam o quê? A glória de Deus.
ultimamente anuncia as obras das suas mãos. Então, a terra, né? Você não sei quem gosta de natureza aqui, eu gosto de natureza. Aí a gente vê as coisinhas assim, flores, pássaros, é tudo uma coisa muito legal. Certo? E é tudo para a glória de Deus. É tudo Deus que fez. Aí estava vendo o tempo. Choveu, não foi? Choveu. Energia oscilou, não foi? Aí estava quinta-feira passada estudando, né? Justamente isso. O domínio de Deus sobre tudo. Né? Quando a gente reclama do tempo, a gente está reclamando de quem? Então, quando você reclama da chuva, do sol, do calor, não é que você vai, está quente, estou derretendo aqui, né? Que beleza, não é nesse sentido. Mas se você fica lá abusado, com raiva, você pode ter errado na construção, pode ter construído errado, pode ter usado o mato certo, vai piorar. Mas você está ali, às vezes, ainda na rua, aí reclama do sol quente, reclama da chuva. Está reclamando de Deus. Quem faz a chuva? Quem faz chover? Quem que traz relâmpago, o trovão? Deus, ele é dono de tudo. Quando acontece um terremoto e morre muita gente, por que ela morreu? Deus quis, entende? Deus não pediu para ninguém ser advogado dele, não, para defender ele, não. Viva a sua vida, obedeça a ele e pregue o Evangelho. Entende? Então, quando eu quero arrumar um jeitinho para inocentar Deus, uma coisa que ele está dizendo, eu sou o dono, eu não estou glorificando a Deus. E o livro de Romanos, né, que deu aqui alguns versículos, ele é o livro mais profundo teologicamente, né? Ele teórico, toda a Bíblia se entendesse. Ficar só o livro de Romanos, a gente compreenderia a obra de salvação. Certo? E aí você vai ver que, por exemplo, Paulo vai escrevendo de 1 a 11, é justamente a doutrina do pecado, que ele deu aqui, né? O pecado entrou, Cristo é que é a salvação, que Deus escolheu, né? Quem preparará do amor de Cristo, né? Será a tribulação, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, porque estou pensando que nada poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, veja, é Deus que faz, a obra é dele, certo? E aí, quando Paulo termina aquela parte todinha, né? O Paulo vai escrevendo e ele fica maravilhado com o que Deus está revelando para ele. Aí chega no finzinho, né, lá do capítulo de Romanos 11, 36, aí o quê? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então entendem o que é dar glória só a Deus. Entender é aceitar todo esse propósito de Deus que a gente não vai entender nunca. A gente não vai compreender tudo nunca, mas aquilo que Deus quer que a gente compreenda está escrito, está claro. Eu sou Deus, meus filhos, eu sou Deus, eu te mando. Você não é você obedece. Também. Certo? Sabe qual é o grande problema da gente? Eu descobri, por algum tempo, graças a Deus, Deus foi me curando, e hoje eu sou uma nova pessoa. Eu pensava que era Deus. Tem uma pessoa que você pensa que é Deus. Tem pessoas que tem pessoas assim, eu sou Deus. É claro que não é nesse nível de loucura, né? Mas tem pessoas que vão resolver tudo, sabe? Então é o pastor que acha que vai resolver todos os problemas da igreja, resolver. Não, Deus não você resolver o problema de ninguém. Deus mandou você ser fiel, você ser obediente. Se o outro irmão aquele outro irmão, isso é o que temos. Porque ele pega no pastor, né? Ele pega no pastor. Meus irmãos têm amor pelo pastor. Pastor é um pesquisador. Né? Ele quer dar, ele quer então, veja bem, quando o pastor acha que vai fazer tudo, vai resolver tudo, ele vai fazer igual a ele vai ofender a Deus e vai prejudicar a igreja. Certo? Porque pastor, vamos continuar, porque pastor é uma ovelha também, que depende de Deus. Não depende, ele não tem uma força extraordinária de ser, ele depende de Deus. Então, o pastor precisa também da igreja, e ele não é Deus, nem nenhum de nós aqui é Deus. É muito comum, às vezes, querer ser Deus com nossos filhos, né?
A gente quer resolver tudo para eles, que eles não sofram. Não, meus irmãos. O que é que Deus quer que a gente faça? Está lá escrito. Pais, não repreendem vossos filhos, tratai no temor do Senhor. Né? Discipline. Se tiver que usar a vara, use a vara. A criança entrega a si mesmo, vai virar envergonhar o seu pai. Então, não vá no tipo de educação que o mundo quer dar, não. Vá na educação do Senhor. Então, nós não somos Deus. E muitas vezes queremos ser achando que iremos resolver todas as coisas. Veja bem, se fazer bem, que é uma coisa boa, não é o principal objetivo. Se pregar o Evangelho, que é uma ordem, não está como sendo o principal objetivo, que dirá do nosso egoísmo e da nossa vaidade. Então, temos muita dificuldade em dar toda a glória a Deus. Como é que isso acontece? Aí é só fazer uma recapitulação. Primeiro, quando eu não busco a Escritura. Quanto tempo você dedica à leitura da palavra de Deus? Entende como a coisa vai se dando no dia a dia? Então, tudo é importante, tudo é prioridade, mas se alimentar da palavra deixa de ser. Como é que eu vou dar glória a Deus se eu não busco a palavra de Deus? Como é que eu vou honrar a Deus se eu não sei o que Deus quer de mim? E como é que eu vou saber o que Deus quer? Por exemplo, por que Deus diz, olha, vocês erram não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, sola a Escritura, que foi o primeiro sola, precisa estar em nossas Bíblias. O mundo pode ter, eu disse o que é certo. Eu disse o que é certo. Aí você vai ver uma série de problemas. Mas veja, só a Escritura. Quando é que eu não glorifico a Deus? Quando eu acho que a graça não é suficiente. Ora, pela graça foi salvo. Não, mas eu tenho que fazer a minha parte. Já vi um cartaz por aí, diz assim, olha, Deus quer, é só você querer. Isso não é glorificar. Deus quer, mas não pode fazer nada, você não quer. Quem tem glória de Deus? Não, Deus quer, acabou, vai fazer. Se você não está querendo, Deus vai arrastar pelo nariz. E se Deus não está puxando você pelo nariz, não, pela orelha, até preocupado de você pegar pela nariz. Deus puxa pela orelha, certo? Mas se não dá com correção, porque seus filhos vai se pastar. Então, já está chegando no meio. Então, voltando. Então, como é que eu vou glorificar Deus quando eu pego a Escritura e coloco ela como a minha única regra de fé e prática? Quando eu entendo que a graça é somente a graça. Para salvar, o que Deus quer? Que eu seja obediente. Mas eu não vou colaborar com Deus para a minha salvação. Eu não glorifico a Deus quando eu não entendo que é só fé. E eu acho que eu tenho que ter uma outra coisa. E, para fechar, eu não glorifico a Deus quando eu não entendo que é tudo por meio de Cristo. Então, Cristo, a Bíblia é cristocêntrica, a Bíblia nos aponta para Cristo. E aí, quando tudo isso acontece, para onde que nos leva? Nos leva para o pecado. Então, veja, quando eu não glorifico a Deus como eu devo estar pecado, eu já estou pecando e estou sendo empurrado pelo pecado. E aí você tem, por exemplo, dentro de vários problemas que nós encontramos aqui no redor. Com certeza na comunidade, pode ter na família, as pessoas que não vai ser bom, mas você vê uma autonomia moral e sexual. Aí vem aquele negócio, meu corpo tem as regras, né? O corpo é meu. Não, é de Deus. Então não pode ser minhas regras. Tem que ser as regras de Deus. Aí, veja, quando você vai se afastando de Deus, quando você não dá toda a glória a Deus, você vai glorificar você vai glorificar o homem. Comece a entrar na vida, sua na sua vida, da igreja, o quê? Essas coisas, vai entrando por descaracterização da família que Deus quer. Como é que Deus criou a família? Criou com a pai,
homem e mulher. Homem e mulher. Um homem e uma mulher. Hoje a gente sabe que a família tem várias formas, né? Eu estava vendo um vídeo, eu fazendo trisal, estou crendo, né? Não é mais um homem e uma mulher. Não é um homem e duas mulheres, uma mulher e dois homens. Agora tem trisal sexual. Três homens juntos. Agora a declaração de algum outro, mas irmão, você olha assim, não, isso aqui não tem jeito cristiano, não é não existe mesmo. Ou seja, porque a coisa vai indo, e vai fazer. E começa com, não é assim não, tá? Não é assim não, então é sempre do mesmo jeito. Aí você vai para uma terra arrastando todo mundo moderno. Olha, imaginou? Meus irmãos, como é que Deus está vendo a humanidade, parentes, incentivo o assassinato de crianças independentes? Imagina. Não, mas é meu povo, minha gente, não é gente ainda não. É gente dentro do pé. Quando Davi diz, olha, o que viste, a substância nem forma. E todos os meus dias havia os escritos determinados como nenhum deles havia. Então, a vida se dá na concepção. Mas entende, não glorificar nesse mundo. Agora, é uma coisa hoje, até amanhã, que vai para a paixão de Deus. Você vê, né, por exemplo, também, somente quem não tiver no acadêmico, está na escola, nos filhos, está na faculdade, você vê uma ciência que é tomar o caminho, não é? Então, você vê, por exemplo, nós, presbiterianos, reformados, firmes da igreja, somos criacionistas. Nós cremos na criação. A gente crê em Adão e Eva. Você tem coragem de dizer isso para ele? Você tem coragem de dizer que crê em Adão? Você crê? E se você crê, tem coragem de dizer? Entende? Porque se você tem coragem, você não está glorificando a Deus. E se você não crê em Adão e Eva no pecado, esqueça do resto. O que ele está fazendo aqui? Se não tem Deus que criou, se não tem uma ordem complicada, se não tem uma desobediência, se o pecado não entrou, eu tenho que destruir. Eu acredito na cruz de Cristo. Entende? Então, é tudo algo que vai encadeado. Então, se eu quero glorificar a Deus, eu devo, então, fazer estava sendo por isso. E por fim, você está tendo um problema de várias igrejas que pregam um evangelho distorcido. Um evangelho onde o erro está no centro. O evangelho da prosperidade, da prosperidade, outras mais da prosperidade, o homem é o centro. E Deus tem que me abençoar. Então não é glória a Deus, é glória a mim. Ele tem para mim, né? Eu sou o centro. E Deus tem que fazer. Ninguém me contou, não. Eu vi pastores de certas igrejas que chegou na pregação e disse assim: você quer que Deus, ele falou assim, e gosta que ele não está fazendo. Você tem que limpar esta casa, porque ele prometeu que ia abençoar seus filhos. Assim, irmão. E a gente, não, mas é uma aberração. Ninguém aqui vai fazer assim, não. Mas muitas vezes nós queremos certas coisas. E Deus não está fazendo. Pode ser uma casa, pode ser um bem material, mas pode ser aquele emprego, pode ser aquele pouso, pode ser uma série de coisas. Então, está toda a glória a Deus. Envolve nós nos negarmos a glória a Deus. Nos colocarmos nas mãos dele e adorarmos ele de todo o coração. Então, somente a Deus glória, a gente precisa mudar todos os instrumentos também. Só a Escritura, só a graça, só a Bíblia, só a Cristo. E aí, se eu junto tudo e firme nisso, eu vou lutar para todo dia eu ser alguém que glorifica o nome de Deus. É uma luta mesmo. Quando ele vai terminar, você morrer. Ou se Cristo voltar antes. Né? Aí lá na glória, a gente não vai lutar mais por isso. Porque vai liberar. Mas aqui, não acho que você está muito bem e você está glorificando toda vez. Observe, só quem falou aqui seria muito mais. Então, a busca pela palavra, a confiança em Deus,
Você olhar para a sua vida hoje, ele estava falando de uma na igreja, e você entender a diferença entre se conformar e se contentar. A Bíblia diz que você deve se contentar com o que tem. O que você tem? Ela tem que ter pouco. O exemplo que eu dei lá na igreja do Pedro. O que é que eu dei para o peixe? Quando tem feijão. Feijão com quê? Feijão, água e sal. Somente. Aí você faz o quê? Você se contenta com isso aí de hoje. Mas não tem que se conformar com isso. Você pode amanhã querer um gostinho, para dar um gostinho, certo? E você vai lutar pelo gosto. Aí você acha, não, mas com feijão, com ossinho, com sal, eu estou contente com ele. Entendeu? Eu estou alegre. Porque eu entendo isso aqui, eu estou alegre. Mas se eu achar que esse ele tem, né? Não acha que não, ele está um pouquinho melhor. Aí eu vou lutar para deixar. Então, eu me contento com o que eu tenho, mas não me conformo. Muito mais do que é certo. Eu que Paulo diz, mas não mostra tudo. Então, como é que eu glorifico a Deus? Você, voltando ao livro de você tem uma elite que era a máquina, era responsável, era chamada. E tinha uma última que se converteu e glorificava a Deus, na cidade de tudo, nessas palavras. E tem, aí você vê, a Noemi cresceu no corpo de Deus. Então, a comparação que eu falei, cresceu da igreja. Ela sabe, ela sabe, Noemi. Mas Ruth era uma pecadora, que foi amaldiçoada, que chega agora e descer. Porque tem temporais que chega na história. E é o crente que cresceu na igreja e é crente verdade. É crente que crê em Deus, é crente que abençoa, é crente que ajuda, é crente que... Então, o que é você? Então, para glorificar a Deus, nós temos que ter atitude, comportamento, vida, compromisso e estudar nessa firmeza. Leitura da Bíblia, confiança em Deus, a fazer as boas obras. Pregar o Evangelho, sabendo que tudo devemos dar glória ao nosso Deus. Então, que esse mês da reforma, que esses $5, como disse, não foram uma formulação de alguém, mas é a Bíblia pura, é a Bíblia pura. E a reforma será feita no nosso coração. Todo dia tem que ser reformado. Todo dia tem que ter uma reforma. Hoje você precisa ser melhor do que ontem e inferior do que você vai ser amanhã. Porque aí você vai ter crescendo, progredindo, desenvolvendo a salvação. Para quê? Para a glória de Deus. Para que vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, por este beijo, a reforma, por tudo que já foi visto aqui. Que nós, Senhor, realmente possamos colocar em nossas mentes e corações desejo de servir e glorificar o teu nome em tudo, Senhor, servir. Em cada momento, em cada atitude, em cada decisão. Abençoa esta igreja, Senhor, o pastor, a liderança, a todos que estão, Senhor, tomando conta aqui, que possam ter como objetivo a glória do teu nome, para o crescimento do teu povo. Nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.